Bom dia, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô entrando para fazer uma leiturinha especial de comemoração ao fato de que a editora Inserir conseguiu comprar um lote desse livro maravilhoso aqui, ó, Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, um lote fechado inteirinho. Então vocês vão ter agora a oportunidade de ter essa pérola com vocês. Vocês podem consumir, né, podem pedir, né, encomendar com o pessoal da editora Inserir, direto com eles, ou você pode encomendar pela AcuShop Comercial. Bom dia, gente. Oi, Marcelo. Oi, Cida. Oi, Érica. Oi, gente. Bom dia. Então, para vocês que gostaram da primeira leiturinha, que foi uma leiturinha super emocionante, que foi sobre virtude, esse livro agora está disponível na editora Inserir e na AcuShop Comercial. Esse livro é da editora Pensamento, da Cultrix, né? E aí vocês vão poder comprar. Então, para vocês ficarem com vontadinha de comprar esse livro, eu resolvi fazer uma leiturinha rápida, porque já eu tenho paciente, hoje eu estou no consultório, não estou em casa. Então eu vou ler um trechinho para vocês da página 51, que fala da ruína dos insensatos. Eu achei esse trecho bacanérrimo, então eu quis trazer para vocês pensarem um pouquinho sobre conduta do dia a dia, sobre o que isso pode nos levar, e vou fazer um pequeno gancho com a saúde da mulher e um pouquinho com a saúde do homem, tá bom? Então vou ler aqui para vocês um trecho do Suen, capítulo 44, que fala o seguinte: quando o pensamento repleto de preocupações se agita sem parar, quando não conseguimos alcançar o que almejamos, quando o propósito se dissemina sem controle no exterior e a prática sexual é demasiadamente intensa, o músculo ancestral relaxa até ficar completamente afrouxado. Ocorrem então impotências da força muscular que podem até causar perdas incontroláveis da substância branca. Então, o que o Suen, capítulo 44, está falando aqui pra gente, né? Está falando quando a gente pensa demais, né? Então ele está falando aqui, ó, pensamento repleto de preocupações, pensamento agitado, quando a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, aquilo que a gente almeja, quando o nosso propósito se perde, então a gente já não sabe mais qual é o propósito, qual é o foco da vida, você age sem pensar, você externa coisas que não deveria externar, você perde o controle, né? Quando a sua prática sexual é excessivamente intensa, aí ele fala, o músculo ancestral relaxa até ficar completamente afrouxado. Tá falando aqui de períneo, gente, tá? Tá falando aqui de assoalho pélvico. Então ele está dizendo que tanto a prática sexual intensa, quanto as preocupações, a falta de propósito, você está com o comportamento exacerbado demais, irritado demais, você vai afrouxar o seu assoalho pélvico. E que daí ele termina falando de homens, né? Que pode causar perdas incontroláveis da substância branca, que daí no caso é o espermatozoide mesmo, está falando aí de ejaculação. Então esse é um pedaço do Suen, capítulo 44. E aí a Elizabeth Rochat, brilhantemente, coloca a explicação dela, né? E aí depois eu encerro com a minha visão do texto. Então Elizabeth fala o seguinte: uma falha na conduta da vida dos espíritos perverte o exercício do pensamento, que se torna repetitivo, obstinado e falho. O propósito é então prejudicado. Ele se perde, agita-se, já não está sob o controle dos espíritos do coração. Em consequência, os atos manifestam na vida essa perda de direcionamento. Mas surge também um efeito reflexo, a contenção no interno daquilo que faz a força da vida se desfaz. Nada mais é retido, perdeu-se o controle de si mesmo. Ocorrem então as perdas que podem chegar a um estado de espermatorreia ou de leucorreia. Então o que a Elizabeth explica sobre o Suen 44? Que uma falha na conduta dos espíritos. Eu expliquei os espíritos em outras leiturinhas, vocês podem procurar as outras leiturinhas aqui no IGTV ou no YouTube, tá tudo lá, tá? Então assim, quando você fala na sua conduta, no seu caráter, na retidão da sua vida, quando os seus pensamentos, quando você se afoga em pensamentos,
quando sua vida fica extremamente agitada, quando você perde o seu foco, começa a agir de forma descontrolada, ela fala que o seu propósito se perde. Que aquilo que liga o seu propósito ao espírito do coração, né? Aquilo que liga o que você precisa ser nessa terra, ao espírito do teu coração, lembrando que é o teu coração que te liga ao céu, que te liga ao divino, que te liga aquilo que te deu o propósito de ser o que você é, você começa a ter consequências na sua vida, né? Então aqui ela fala que há perda de direcionamento, mas também acontece da força, quer ver? Mas também a contenção interna daquilo que faz a força da vida se desfaz. Você fica completamente perdido. As suas atitudes não são sensatas, mas o seu corpo físico também fica fora de funcionamento normal. E aqui ela dá 2 exemplos. Nos homens acontece a espermatorreia, então há ejaculação sem controle, há ejaculação precoce, há o homem ejacular dormindo, né? Ele perde o controle de si mesmo. Olha que coisa interessante. Então a gente está falando aqui de casos que podem aparecer no seu consultório de homens que estão sofrendo desse tipo de problema por excesso de preocupação. Então não conseguem segurar a ejaculação até o momento certo. Né? Tem a espermatorreia. Alguns, gente, em longo prazo desenvolvem a impotência, né? Porque lembrem-se que o homem ele gasta energia vital durante o ato sexual. Então se ele começa a perder esperma de forma descontrolada, em algum momento ele vai se sentir impotente, porque já gastou energia vital além do que se deveria. E tudo isso por um pensamento agitado, por uma preocupação excessiva, por abusar de atividade sexual, por não mais conectar os espíritos do coração ao céu. Você perdeu o seu propósito, você perdeu o controle de si mesmo. E aí vem que eu queria encerrar fazendo um gancho com saúde da mulher, que fala aqui sobre leucorreia. Meus amigos que estão aqui comigo hoje, quantas mulheres vocês já não receberam no consultório de vocês que sofrem de candidíase de repetição? Leucorreia, descarga vaginal, corrimento, tudo isso na medicina chinesa tem uma mesma visão, uma mesma explicação. Quantas vezes vocês já receberam pessoas dentro do consultório de vocês que falam, puxa vida, é a 3ª vez que eu tô com candidíase esse ano, é a 4ª vez que eu tô com candidíase esse ano, já tomei um monte de remédio e eu fico 3 dias melhor, 2 semanas melhor e isso volta. Você é acupunturista que está me ouvindo agora, você é mulher que está me ouvindo agora nesse momento, você está sofrendo de candidíase de repetição, de corrimento, descarga vaginal, como você queira chamar, não importa. Talvez a causa não seja uma cândida, não seja fungo, não seja bactéria, não seja vírus, talvez a causa esteja aqui, ó, na sua cabeça e aqui no seu coração. A sua conduta pode não estar correta em relação ao que exatamente? Vamos dar alguns exemplos. Se essa mulher se preocupa demais, se agita demais, se está dentro de um relacionamento abusivo, onde já não sente mais amor ou tesão pela companheira, né? E aí ela não tem vontade de ter o ato sexual, de ter sexo com essa pessoa, e se obriga porque faz parte da obrigação do matrimônio estar sexualmente ativo. Ela perde o seu propósito diante do céu. Porque os propósitos e as luzes, a medicina chinesa explica que todo indivíduo nasce com uma luz e essa luz não se apaga, mas ela diminui de acordo com a sua conduta. Se a sua conduta, mulher, agora falando para a mulher, não está correta, se você está agindo contra a vontade, se você perdeu o teu propósito, se você está dentro de um relacionamento abusivo, onde você só pratica sexo porque é uma obrigação ou se é forçada a isso, virá a frouxidão, como diz o Suen aqui, né? Até o músculo ancestral ficar completamente afrouxado, o seu períneo afrouxa, existem as quedas de bexiga, existe o deslocamento do útero e dos ovários, existe a leucorreia. Então, numa paciente que chega no teu consultório, falando, né, que está com uma leucorreia de repetição, uma candidíase de repetição, converse com essa paciente,
passe confiança para que ela possa abrir o coração dela para você, para que você entenda que essa questão, que essa patologia em específico, pode não ser única e exclusivamente advinda da cândida, advinda de um micro-organismo, mas pode vir de uma cabeça agitada, de uma falha de conduta, de uma dificuldade de mudar os rumos da vida, de uma dificuldade de se religar àquilo que é superior, de uma dificuldade de colocar em prática o seu propósito, de fazer aquilo nessa vida para o qual você foi colocado nessa vida. Então, gente, esses clássicos, né, da medicina chinesa, quando você lê eles com carinho, com calma e com atenção, você encontra o que você deve fazer na prática clínica. Eu não saberia dizer para vocês nesse momento pontos para poder resolver essa questão, porque aí depende do que levou essa mulher a ter essa leucorreia. Você precisa descobrir o que tem no íntimo dessa mulher. Se um homem sofre de espermatorreia, o que tem no íntimo desse homem? O que está sobrecarregando o seu músculo ancestral? O que está sobrecarregando o teu períneo? Mas eu deixo a dica de 2 pontos que vão agir nessa região, mas que não vão curar se você não curar o espírito, se você não curar o coração. Então, VC3 e o ponto IG4 aumenta a força do quadril e do períneo. Então, VC3 e IG4 são músculos que vão atuar na força do períneo, mas não vão corrigir o coração desse homem e o coração dessa mulher. Então, fica a dica para vocês. Problemas aí, então, do músculo ancestral, do períneo, estão ligados aí a uma conduta ruim. Então, ele está colocando aqui, né? Então, eu vou repetir o que é conduta ruim. Quando o pensamento está repleto de preocupações e se agita sem parar, quando não conseguimos alcançar o que almejamos, quando o propósito se dissemina sem controle no exterior e quando a prática sexual é demasiadamente intensa. Não deixe o pensamento acelerar demais, não se preocupe demais, não perca o seu propósito, não abuse de atividade sexual e nem desconte, né, as suas, como que ele colocou aqui, né, não desconte a sua frustração em atividade sexual, porque isso vai afrouxar o teu músculo ancestral, o teu períneo. Certo, pessoal? Então, esse livro aqui, que até então estava raríssimo, Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, está disponível agora pela editora Inserir. O livro não é da Inserir, tá, gente? O livro é da Cultrix Pensamento, tá? A editora, mas a Inserir fez uma negociação e tem um lote todinho para vocês encomendarem. Então, ou pela editora Inserir ou pela AcuShop Comercial. Espero que vocês tenham gostado. Pensem nisso, se está sofrendo disso, ajuste a sua conduta, seja forte em resolver os seus problemas, não se cobre demais, não abuse das condutas ruins e você vai ficar saudável. Beijo para vocês, que agora eu vou atender meus pacientes e a gente se vê aí em próximas leiturinhas. Tchau, tchau, pessoal!